Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, ao nosso estudo bíblico. Vai tomando o seu lugar aí no seu lar, com a sua Bíblia, caneta na mão, papel, porque eu creio que hoje Deus irá falar grandemente com todos nós. É diferente estar aqui sem vocês, especialmente no estudo bíblico, na qual nós temos grande interação, né? Então, hoje eu gostaria de estar meditando na palavra com todos vocês, para que a gente possa ouvir o nosso Deus falar conosco, né? Então, seja bem-vindo, convide toda a sua família, porque este tempo ele é precioso e eu creio que Deus ele irá ministrar grandemente sobre as nossas vidas. Estou com saudade de toda a igreja, estou com saudade de todos os irmãos, das nossas reuniões, dos nossos cultos do Entre Ela, deste lugar aqui na terça-feira, que é o nosso estudo bíblico, que é uma das áreas que eu mais amo, né, que o Senhor me deu o privilégio de compartilhar com vocês. Já tem muito estudo brotando, sendo gerado para quando nós estivermos juntos, em comunhão aqui, todo mundo, né, pertinho um do outro, para que a gente possa trazer para a igreja. Então, pega a sua Bíblia, abra comigo em Josué, capítulo 24, verso 15. Josué, capítulo 24, verso 15. Quero dar um tempinho para você procurar e dar boas-vindas, né? Sejam bem-vindos os que estão chegando aí agora. Mais hoje não é home church, hoje é church, igreja dentro da igreja, mas é a igreja na sua casa. Então, é maravilhoso esse tempo. Josué capítulo 24, verso 15. Amém? Vamos estar lendo a palavra que diz assim: se porém vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra hoje habitais. Porém, né, ou a gente pode acrescentar, deixa eu falar algo para vocês, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Essa foi a palavra, a posição e a postura de Josué. Sabe, igreja, quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos uma variação de pensamentos a respeito de Deus. Uma hora era um povo que amavam, que serviam a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, mas também haviam horas que era um povo que repudiava os ensinamentos de Deus, que rejeitava viver uma vida totalmente devota para com o Senhor. A maneira que o povo ele servia a Deus dependia do seu estado emocional, daquilo que eles viviam naquele tempo. Se eles estavam em privações, se Deus não estava dando aquilo que eles esperavam, se Deus não estava provendo da maneira que eles tanto buscavam, o que nós vemos? Nós vimos um povo que murmurava, que sentia falta do Egito, que sentia falta de comer nas panelas do Egito, mas quando Deus os abençoava, quando Deus provia as suas necessidades, a água brotar de uma rocha, o que acontecia? Eles eram o povo que mais amavam a Deus, faziam festas santas, adoravam aquele Deus poderoso. Hoje as pessoas, elas seguem a Deus, elas servem ao Senhor mediante a sua condição atual, condição a sua realidade. Se estão tudo bem, se as bênçãos estão chegando na porta da nossa casa, se a comida está entrando dentro do nosso lar, se as coisas estão caminhando da maneira que nós esperamos, nós o servimos de todo o coração. Mas você quer conhecer um servo de Deus, olhe para aquelas pessoas que entram pela porta de uma igreja, de cabisbaixa, resmungando, de cara trunfada, você vai perceber que aquele comportamento
comportamento diante de Deus é mediante o comportamento diante da realidade que eles estão vivendo naquele momento. Quando Deus não está dando, nós parecemos criança birrenta, que quando Deus não está dando aquilo que nós queremos, que quando a bênção, aquilo que nós esperamos, não está chegando do jeito que nós desejamos, a nossa adoração a Deus já é em outro nível. O nosso serviço a Ele já é totalmente diferente. Porque nós estamos servindo a Deus, infelizmente, mediante ao nosso estado emocional do dia, né? Então, é muito interessante que quando nós lemos a palavra, é isso que nós iremos ver. Essa inconstância de pensamento, de sentimento, de viver com Deus mediante aquilo que o povo passava. E então neste texto, igreja, aqui neste texto, nós encontramos as palavras de Josué, os questionando no mesmo assunto, a qual Deus queres servir. Josué foi direto ao ponto. Ei, deixa eu perguntar algo para vocês, qual Deus vocês querem servir? Quando nós olhamos para esta pergunta, nós podemos questionar o porquê que essa pergunta seria tão importante. Igreja, ela é importante pelo simples fato de que o Deus que eu decido seguir será também a maneira que eu vou decidir, a maneira que eu quero viver. Prestou atenção? Eu vou repetir, caso eu tenha embolado aí no que eu falei e você não compreendeu. Deixa eu te falar uma coisa, ela é importante pelo fato de que o Deus que eu decido seguir será a maneira que eu decidirei viver a minha vida. Eu seguirei a minha vida na mesma intensidade do Deus que eu digo servir. É simples assim. Nós não temos como falar algo a respeito de Deus e viver outra. A maneira que nós vivemos está revelando, por mais que a gente tenta esconder, a quem nós servimos, a maneira na qual nós servimos, a que Deus nós estamos servindo. Olha, teoricamente, e se eu posso dizer ironicamente, você acha que o povo estava seguindo a Deus? Estava todo mundo indo para o caminho certo, estava todo mundo indo para a terra prometida. Então, para que Josué iria fazer uma pergunta tão idiota como aquela? Uma pergunta tão sem cabeça como aquela? Ele fez essa pergunta porque a maneira, mesmo estando, preste atenção, mesmo estando no caminho que levava à promessa, eles estavam vivendo de uma maneira que não representava a quem eles diziam servir. Por isso que Josué fez a pergunta, olha, decidem vocês a qual Deus vocês querem servir. Por quê? Porque eles não estavam se comportando como um povo que seguia ao Deus de Israel. Então ele fez essa pergunta. Talvez, igreja, seja por isso que muitas pessoas, elas vivem divididas pelo simples fato de não decidirem qual Deus elas querem servir. Simples. Irmãos, muitas vezes Israel adorou deuses pagãos, como também sempre voltava ao Senhor. Eles viviam em dúvida. Igreja, existe alguma questão na sua vida que você vive voltando nela? Então, os anos passam e toda vez você fica dando voltas e voltas e voltas no mesmo lugar. Nunca consegue se posicionar, nunca consegue tomar uma decisão. Josué foi usado por Deus para colocar um ponto final nessa história. A quem vocês sirvais? A quem? As opções que Josué deu ao povo são as mesmas opções que eu e você temos. As mesmas.
A primeira questão que Josué levanta para o povo é: vos parece mal servir ao Senhor? Igreja, o ser humano, ele é muito inconstante naquilo que ele deseja. Quando nós olhamos para as nossas escolhas, nós podemos perceber que as nossas escolhas estão definindo muita coisa ao nosso respeito. A falta de amor próprio, porque quem se ama jamais desejaria escolher ou se comprometer com algo que viesse se prejudicar, ou seria simplesmente pelo fato de sermos atraídos por coisas sem pensar que são realmente boas para nós. Por que que eu pergunto isso? Por causa da pergunta de Josué. Vos parece mal servir ao Senhor? É tão ruim assim servir a Deus? Que te faz procurar outros deuses? Outras maneiras de satisfazer o seu ego, de satisfazer o seu vazio, a sua carência emocional? Vos parece mal ter vida, ter saúde, ter família, ter amigos? Vos parece mal Jesus ter pago o preço pelo seu pecado? Vos parece mal não ter fé, não ter que fazer sacrifício nenhum, apenas crer? Vos parece mal receber a salvação de graça? Vos parece mal ganhar a vida eterna? Igreja, é tão difícil assim confiar a sua vida nas mãos de um Deus poderoso? Vos parece mal receber a misericórdia do Senhor que se renova sobre a sua vida todo dia? Como não decidir por algo tão valioso? Por que tem se tornado tão difícil as pessoas escolherem por algo que seria tão benéfico? Talvez é porque nós gostamos de tudo pronto no nosso tempo e na nossa hora, do nosso jeito e da nossa maneira. Por isso que nós estamos sempre nos vendendo ao primeiro Deus que aparece de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que nós precisamos. É mais fácil hoje, eu estou carente, a render aos encantos de um homem. É muito fácil hoje, eu estou desesperada a me render a uma droga que é me oferecida hoje. É muito fácil eu me render a um Deus que está disponível para a minha necessidade de hoje. A nossa dificuldade em nos render a este Deus com tanto benefício é porque a gente tem que caminhar do jeito que Ele quer. É porque a gente tem que esperar no tempo dEle. Nós precisamos esperar que as coisas acontecem da maneira que Ele deseja que aconteça. E nenhum ser humano gosta de esperar. Nós queremos as coisas prontas, para ontem, para hoje. Esperar não faz parte do nosso vocabulário. É por isso que constantemente nós estamos nos rendendo aos deuses imediatistas. Aos deuses que estão disponíveis para aquilo que eu estou sentindo agora. Neste exato momento. A segunda pergunta de Josué, que ele faz, além de falar isso, vos parece mal servir ao Senhor? Josué, ele diz: escolha hoje a qual Deus vocês querem servir. Igreja, Deus, ele é justo. Deus, ele é tão justo que ele nos dá a chance de escolher. Deus, ele não nos impõe, você sabe por quê? Para que o homem tenha escolhas. Deus deu para o homem a escolha no jardim do Éden. Ele deixou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. E da mesma forma, se vos parece mal servir ao Senhor, então fique à vontade para escolher quem você quer seguir. Deus, ele não quer um monte de bonequinho. Deus, ele não quer nenhum monte de robô servindo. Deus quer que as pessoas o sirvam voluntariamente. Seria muito fácil Deus falar: ei, me serve, como se fosse fantoches na mão dele. Não, mas Deus nos dá o direito de nós escolhermos se queremos servir ele ou não.
É uma maneira dele ver se o nosso coração voluntariamente o ama. Voluntariamente o quer. Você já imaginou? Você que é casada, ou você que está namorando, a pessoa chegar para você e falar: você é obrigado a me amar, eu quero que você me ama. Olha, eu não quero que você use calça mais, eu não quero que você use saia. Ei, bota um chinelo, eu não gosto de dedo aparecendo. Ei, eu gosto de cabelo comprido. Ei, deixa o seu cabelo crescer, deixa o seu cabelo ficar curto. Você quer alguém que te faça perder a sua identidade? Você quer alguém que te ame e que espere que você o ama voluntariamente? A qual Deus vocês querem servir? Deuteronômio 30:15, Deus deixa muito claro que escolher os seus caminhos é escolher a vida e a bênção. E rejeitar os seus caminhos é morte e maldição. Enquanto Salmo 109:17 diz: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E assim como não desejou a bênção, ela se afaste de você. Meu Deus, que versículo. Nós temos exatamente aquilo que atraímos. Nós temos exatamente aquilo que atraímos. Você tem exatamente aquilo que você atrai. Se você escolhe a maldição, se você escolhe o caminho da morte, você atrai a morte. Se você escolhe o caminho da vida, o caminho da bênção, essa bênção te acompanha. Depois Josué vira para eles e diz assim: servi aos deuses dos vossos pais, além do rio. É interessante que uma das opções que Josué apontou era escolher os deuses dos pais deles. Preste atenção, igreja. Josué falou com eles: olha, se vocês quiserem, vocês podem escolher os deuses dos seus pais, que era seguir o caminho dos pais deles. Significava andar para trás, pois o Senhor os havia dado uma chance de ser diferente dos seus pais. Igreja, você não precisa andar para trás. Deus, Ele te chamou para caminhar para frente. Lucas capítulo 9, verso 62, diz o que quem olha para trás não é digno do reino de Deus. Igreja, eu não estou nem aí de qual família que você veio. Eu vim de uma família destruída. Eu vim de um lar onde a minha mãe era prostituta. Eu venho de um lar onde o meu pai tinha problemas com bebidas. Deus está te perguntando: você quer servir os deuses do seu pai? Ou você está disposto a me servir e construir uma nova história? Igreja, você sabe, eu não creio em maldição hereditária. Você sabe como que a maldição hereditária acontece na vida de um crente? Quando tem brecha. Aí sim, a Bíblia diz que visita de gerações em gerações. Se tem brecha, entra. Mas a Bíblia diz que aquele que recebe o sangue de Jesus, aquele que recebe o Senhor, do teu passado eu não lembro mais, o Senhor, Ele quebra a maldição. Você não precisa seguir os deuses do seu pai. Você não precisa repetir os ciclos da sua família. Não é porque o teu pai foi beberrão que você vai cair nessa de ser beberrão. Não é porque sua mãe era uma mulher da vida que agora você vai dar continuidade à vida. Não. Se você trouxer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o Senhor quebra toda maldição que estava sobre a sua vida. E era isso que Josué estava falando com o povo. O que vocês querem? Seguir ao Deus dos teus pais? De erro? De pecado? É isso? É isso que vocês querem? Você não precisa repetir os erros da sua família. Você não precisa repetir os erros da sua família. Não precisa.
aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e tem a sua vida baseada totalmente na palavra do Senhor, maldição alguma chegará à tua tenda. Sim, nós somos provados. Sim, nós passamos lutas. Nós passamos dificuldade. O Senhor, assim como o povo de Israel, os levou para o deserto para provar o que havia no coração deles. Mas o que Deus falou? Eu os levei para o deserto para provar os vossos corações, para lhes mostrar que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Era Deus dizendo para o povo: ei, vocês estão aí preocupados com o pão de cada dia, vocês estão achando que para sobreviver vocês precisam do trabalho, da aprovação do governo, que para sobreviver vocês precisam da ajuda de alguém, do benefício do governo, ou daquilo outro. E Deus está falando: não, o que vocês precisam para sobreviver é a minha palavra liberada na sua vida. Igreja, do que adianta ter provisões e não ter a palavra profética? Não adianta nada. Você vai ser um rico pobre. Um rico pobre. Um rico pobre. Nós não dependemos das provisões para sobreviver. Nós dependemos da palavra profética liberada sobre as nossas vidas. Eu tenho a palavra profética de Deus sobre mim. Qual que é a palavra profética? Sereis sacerdócio santo. Vocês é uma nação eleita, um povo escolhido. Eu os comprei, os redimi com o meu sangue. Pronto. Toda luta que passa, meu filho, a gente passa. A gente vence. Porque nosso lugar aqui nessa terra, você sabe por que tem gente desviando? Você sabe por que tem crente fraco na fé? Porque está construindo reino aqui nessa terra. Isso mesmo, irmão. Constrói reino aqui nessa terra que você vai ficar aqui mesmo. É aqui mesmo. O nosso reino não é daqui. As pessoas elas estão sendo movidas por benção. Não é nem bênção, é benção. As pessoas elas estão sendo movidas. Eu quero ser uma mulher curada, eu quero ser um homem transformado, para me poder pregar, para me poder... Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que Deus quer te curar? Para te levar para o céu. Aí o restante do que você faz aqui nessa terra é lucro. Porque enquanto você caminha para o céu, você vai carregando um monte de gente se você puder. Você vai curando no meio do caminho, porque quem é curado cura, com certeza. Mas nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Aqui não é o nosso lugar. Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, igreja, ela olhou para trás e lá mesmo ela ficou. Lá mesmo ela ficou. Significa que quem olha para trás, fica lá para trás, igreja. Estaciona no caminho. Essa pessoa se acomoda e ela não chega em lugar nenhum. Isaías 49:18. Não lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Por quê? Porque lá no verso 19 ele vai dizer: eis que eu faço uma coisa nova. Para de viver lá de trás. Para de reproduzir no seu comportamento as feridas do passado. Para. E então, além de oferecer essa opção, você quer servir o Deus dos seus pais? Pois bem, sirva. Depois ele vira e fala: servi aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Igreja, olha que interessante. Como a primeira opção é claramente fora de questão, Josué ele aponta uma segunda opção. Servir aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Ele estava falando assim: vocês querem seguir os deuses dos costumes atuais? Vocês querem seguir os deuses dos costumes do mundo? 1 João 2,15 diz o quê? Não ameis o mundo. Servir os amorreus é andar na vontade da carne. É andar no desejo deste mundo.
Os deuses dos amorreus são deuses que satisfaziam prazeres da carne. Seus cultos eram orgias de prostituição. Era louvor ao pecado. Quantos hoje em dia deixam o Deus Altíssimo para andar segundo a sua própria vontade? Então ele disse, olha só, igreja, olha só que fantástico. Ele diz, vocês querem seguir o Deus dos seus pais? Ou seja, aquele bando de pecado, a família toda bagunçada que você veio? Ou você quer seguir os deuses dos amorreus em cuja terra você está? Ou você quer seguir o Deus deste século? Ou você quer seguir o Deus deste mundo? Quantas pessoas hoje não estão deixando esse Deus Altíssimo para seguir a vontade da carne? Paulo disse em Filipenses 3, 18 e 19, que os inimigos de Jesus são carnais, e o seu Deus é o ventre, só pensam nas coisas terrenas. Isso significa que deixar de servir ao Senhor Deus é rejeitar a sua vontade, é rejeitar a sua palavra. Deixar de servir a Deus é escolher a servir a si mesmo. A pessoa que não consegue servir a Deus é porque pensa que os caminhos propostos pelo seu próprio coração são melhores. Por isso que elas preferem viver por conta própria, sem ter Jesus para guiar a sua vida, sem ter a Bíblia para conduzir os seus passos. Mas a Bíblia diz em Jeremias 17:9, que o coração do homem, ele é enganoso. Mateus 15:19, que é do coração do homem que saem os piores pecados. Servir ao Deus Altíssimo não é para os fracos não, irmão, é só para os fortes mesmo. Porque é preciso ser forte para reconhecer que você precisa de ajuda, precisa ser forte para reconhecer que você é um pecador e que você carece do perdão de Cristo. E aí vem Josué. Depois de dar a eles todas essas opções, vocês querem servir ao Deus dos seus pais, vocês querem servir ao Deus do presente, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não estou nem aí qual Deus você quer servir, se é o dos seus pais, da sua parentela, se é o Deus do presente, mas eu declaro, eu me posiciono, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Quando Josué revela a sua opção, ele mostra que tem certeza de que este é o caminho certo, que é a melhor opção de todas, que por si só ele se decidiu seguir esse caminho. Por isso que ele mostra que irá adiante na sua decisão. E não somente isso, que ele vai levar toda a sua família. Que vai levar toda a sua família. Igreja, só é possível decidir servir ao Senhor se tiver temor no coração do homem. Igreja, só serve a Deus quem tem temor a Ele. Só serve a Deus quem tem temor a Ele. Porque é a falta de temor que tem feito o ser humano fazer as coisas mais absurdas da vida. É a falta de temor a Deus que tem feito o ser humano escolher os deuses do passado e o do presente. Só é possível decidir servir ao Senhor quem tem temor no coração dele. Em Provérbios 1:7 deixa claro que essa é uma decisão sábia. Salmos 34:7 fala que teremos a opção de Deus, a proteção de Deus 24 horas. Em Mateus 7:24 nos ensina que aquele que toma essa decisão será firme e forte, a ponto de suportar ventos e tempestades e ainda permanecer de pé. E Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 37, diz que nós somos mais do que vencedores.
É o temor de Deus que coloca uma barreira em você, que te impede de sair do pasto do seu pastoreio. É o seu temor a Deus que te impede de viver uma vida de pecado. É o seu temor a Deus que te impede de se render às deuses que aparecem nos momentos da sua necessidade. É o seu temor a Deus que para de colocar aquelas porcaria nas suas redes sociais e naquela abençoada que é TikTok. É o seu temor a Deus que não te deixa ouvir essas músicas podres que muitos têm ouvido. Isso é porque te falta temor a Deus. O temor a Deus foi embora no mesmo dia que as portas das igrejas fecharam. A porta da igreja fechou, juntamente com ela a porta do seu coração. O temor a Deus foi embora. É o temor a Deus que não te deixa entrar no vício. É o temor a Deus que não te deixa entrar em drogas, que não te deixa em carência emocional. Uma das situações que eu, como pastora, tenho mais tratado hoje, nesse tempo de quarentena, não é problema financeiro. É o bendito do problema da ansiedade, do cárcere emocional. Porque as pessoas achavam que vida de Deus se resumia em culto, em vir ao culto, em trabalhar na obra, em chegar em casa. Minha casa é consagrada ao Senhor, não tem música mundana. É eu ouvir pregação quando eu estou limpando a minha casa, ou é eu ouvir a rádio da minha casa só passa música cristã. Não, isso não é. Isso não é vida com Deus. Vida com Deus é você e Ele. Quantas vezes durante a sua vida você tirava todos os dias para ter tempo com Deus? Para ter um tempo de oração, você e Ele, de leitura bíblica. Igreja, culto não é vida com Deus. É alimento, você vai ali para se alimentar. A pregação que você ouve, mulher, quando você está limpando a tua casa, aquilo ali são conselhos. Mas vida com Deus é o tempo que você investe com Ele. Você com a sua Bíblia aberta, com a sua canetinha de highlight, marcando os versículos que Deus está falando com você, com o seu caderninho do lado, ou o seu telefone, e você ir anotando as coisas interessantes que você está achando naquele versículo. Ou então aquele versículo você não entendeu, você vai para o Google e procura, ou manda um áudio longo para mim ou para o pastor. E aí você termina, você vai orar, você vai falar com Deus. Isso é tão hábito na sua vida que o dia que realmente não dá para acontecer, você fica agoniado. Meu Deus, hoje eu não tirei um tempo para o Senhor. Nossa, amanhã eu tenho que dobrar esse tempo. E aí vem a luta, aí vem a crise. E a crise vem e revela aonde é que nós estávamos estruturados. Então, igreja, para terminar, diante disso tudo, vos parece mal servir ao Senhor? Se vos parece bem servir ao Senhor, então assuma este compromisso de uma vez. Invista em levar toda a sua família para a presença do Senhor. Assim como Josué, nós também iremos declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que assim, sendo assim, nós fecharemos as brechas, nós fecharemos as gretas que estão abertas para que Satanás venha e faça ninho dentro do nosso lar. Decida-se hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e peça a Deus, Deus me revele, me mostre aonde que pela minha casa possa estar entrando algum desses deuses. Sabe por quê, igreja? Porque a chave da tua casa está nas tuas mãos. Você quem decide o que entra e você que decide o que sai. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amém? Eu quero estar orando por você. Eu quero orar aí pela sua casa, pela sua família. Nem sei se eu posso ir de ladinho. Dá para me ver aí de ladinho? E eu quero abençoar você. Eu quero declarar a palavra do Senhor pela sua vida, para a sua casa. E dizer e declarar que no seu lar terá abundância de vida. Amém? Senhor, nessa noite, Senhor, nós estamos diante da tua presença, Pai. Nós louvamos e engrandecemos ao único que é digno de louvor, de honra, de glória e adoração. Senhor, neste momento, Senhor, nós queremos declarar em bem audível voz
que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, nós queremos nesta noite colocar por terra, Senhor, todo o altar que levantamos, ó Deus, em nossas vidas, que não exaltam e que não glorificam o nome do Senhor. Que nessa noite sejam colocados por terra, Senhor, todo o altar, Senhor, toda adoração que não foi entregue a Ti. Nós restituímos o Teu lugar de honra em nossas casas, em nossas vidas, em nosso coração. Senhor, nós quebramos agora tudo aquilo que nos arrastava para longe do Senhor. Nós desfazemos agora toda corrente que nos levavam a práticas pecaminosas, que nos separavam do Teu Espírito, ó Deus. Espírito Santo de Deus, nesta noite, libera uma palavra sobre o lar de cada família que está agora aqui ligada, Senhor. Libera uma palavra sobre estes filhos, libera esta palavra sobre este homem, libera uma palavra para esta mulher, ó Deus, que este lar possa ser visitado pela Tua presença, que o Teu Espírito possa visitar cômodo por cômodo, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, ir fechando, ó Deus, todas as brechas, que o Senhor possa, ó Deus, ir fechando tudo aquilo que não provém de Ti. Visita esses lares, visita a saúde emocional da Tua igreja. Nós repreendemos todo espírito de depressão, toda ansiedade descontrolada, meu Deus, toda doença da alma, que o Teu Espírito de paz, que o Teu Espírito de tranquilidade, Senhor, visite agora esses lares. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que este homem ou esta mulher que está se entregando agora, te pedindo socorro, Deus, venha com o bálsamo do Teu Espírito, porque a Tua palavra diz que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará as vossas emoções e o vosso coração em Cristo Jesus. Deus, repreende agora todo espírito, ó Deus, de perturbação, todo espírito contrário, Senhor, todos aqueles que estão tendo dificuldades para dormir, todos aqueles que estão tendo dificuldade para descansar, todos aqueles que estão tendo dificuldade para se relacionar, Senhor, que agora aí aonde estão, que a Tua poderosa mão possa tocar agora. Toca, Senhor, em feridas da alma, toca, Senhor, em nome de Jesus, traga consolo, Senhor, e cuidado para este coração. Senhor, nós declaramos que Te servimos. Seja bem-vindo em nossos lares, seja bem-vindo em nossa casa. É o que nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, poderoso e exaltado é o Teu santo nome, Senhor. Toma a nossa nação, toma os nossos dias, ó Pai. Nós sabemos que todas as coisas estão ao Teu controle, todas as coisas estão debaixo da Tua potente e poderosa mão. Nós cremos, ó Pai, nós cremos no Teu aval, nós cremos na Tua palavra. O que permanece é a Tua palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, Senhor, nós Te adoramos. Obrigada, Senhor, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja do Senhor espalhada agora, neste momento, e nós dizemos um amém bem forte, selando lá no céu aquilo que declaramos nessa terra. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês.